Bom, meus amigos, na videoaula de hoje estarei explicando para vocês a base funcional do desenho. É sobre sombras e texturas, como eu havia dito na última aula. Bom, existem várias maneiras de se fazer um sombreado, de se fazer uma textura no desenho. O que significa a textura e a sombra no desenho, Samuel? A sombra e as texturas são o que vai deixar o desenho mais destacado, vai dar mais profundidade no desenho, vai deixar ele mais bonito, resumidamente, tanto na parte de sombra, no preto e no cinza, né? Ou tanto na parte do colorido, que irei explicar na próxima aula para vocês, que é o colorido. Mas nessa videoaula aqui estarei explicando algumas maneiras de se fazer. Existem várias possibilidades, mas sem muita demora e enrolação. Há algumas maneiras de se explicar. Como devemos fazer uma textura? Para fazer uma textura, podemos fazer ele em tracejado, que são aqueles tracinhos que a gente vai dando mais profundidade, fazendo um em cima do outro. Desta maneira. Dessa maneira, como eu expliquei para vocês aqui, deixa eu só ver se a luz não está atrapalhando. Está meio em cima. Bom, assim fica melhor. No quesito de tracejado, podemos fazer dessa maneira. Podemos fazer em opções circulares, que é você fazendo o lápis, desenhando ele em formas circulares, e você vai dando profundidade. Bom, temos outra forma também. Temos a forma de fazer com o farelo do próprio lápis. Também precisamos fazer o quê? Precisamos pegar um apontador, pegar ele, raspar as pontas do lápis, só a basezinha ali. E podemos fazer isso com o dedo. Existem várias maneiras de se fazer uma sombra. Uma dessas formas é essa. Dá para fazer com carvão. Dá para fazer ele de várias maneiras. Bom, aqui no desenho a seguir, que eu vou mostrar para vocês, que eu estou praticando ali para poder colocar ele em prática aqui para vocês verem. Algumas dessas formas nós usaremos dessa maneira. Aqui são 3 formas de se fazer uma textura, de se fazer uma sombra no caso. O que acontece na parte de sombra? Como fazer ele? Geralmente eu uso alguns quadrados para identificar a profundidade da textura que eu quero. Para isso que nós temos várias variações de tipos de lápis. Aqui estou usando um HB, aqui tem um 2B, aqui tem um 4B e aqui tem um 6B, que é de um carvão, como se diz, mais escuro. Para que devemos saber sobre essas partes do lápis? Bom, vou explicar isso na prática para vocês. Quando vamos dar profundidade a um desenho, geralmente a gente quer do mais claro para o mais escuro ou do mais escuro para o mais claro. Vamos fazendo aqui da seguinte maneira. O HB, geralmente, ele é um lápis mais fraco. Então, geralmente, ele vai dar uma textura mais fraca. Desta maneira. Deixa eu dar uma pontadinha no lápis aqui. Perdoem, porque eu também peguei uma gripe também esse final de semana, que foi triste. Bom, o 2B, geralmente, ele já é um lápis mais forte do que o HB.
Já dá pra ver que a textura dele é um pouco mais forte no caso. E eu nem estou fazendo força com um lápis no caso. Agora vamos para um 4B. Existem variações, 2B, 4B, 6B, 8B e assim vai em adiante. O 4B geralmente ele é um pouquinho mais forte do que o 2B. Então ele vai dar geralmente um aspecto mais escuro. Geralmente usando sempre a mesma leveza na mão na hora de fazer a parte da sombra e tudo mais, né? Textura é isso aqui. Agora usaremos um 6B. Olha como a textura dele é um pouco mais forte do que o 4B. Para nós termos uma relação sobre isso, nós usaremos a mesma forma, só que praticaremos ele das formas que eu falei para vocês ali. Eu geralmente eu pego para fazer meus desenhos, eu defino ele mais ou menos em 4 quadrados, que são as 4 texturas, né? Geralmente que eu faço do mais forte para o mais fraco. Então, aqui vai o mais forte, aqui vai o médio e por aí em diante. Assim em diante. Para como devemos fazer? Usaremos aquela mesma maneira que eu falei para vocês ali, seja do tracejado, seja da sombrinha circular, seja com os dedos e por aí vamos. Para ser mais específico, vamos fazer daquela maneira ali para vocês entenderem. Usaremos o 6B primeiro. E cobriremos essa parte do quadrado inteira. Só na parte do tracejadinho. Geralmente quando vamos fazendo o tracejado assim, a gente vai obtendo camadas uma em cima da outra. Então fica mais fácil e melhor para a gente identificar a textura que a gente quer. Pronto. Aqui nós temos a camada do 6B. Então marcaremos aqui um 6B. Vamos para o 4B agora fazer a textura dele. A gente geralmente vai usar a mesma força, como eu expliquei para vocês. Naquele quadrado. E vamos fazendo a textura. Geralmente o 4B ele vai chegar mais próximo do 6B. Então provavelmente ele ficará um degradê mais formidável ali para vocês entenderem. Prontinho. Aqui nós temos um 4B. Vamos fazer com 2B agora. Notem que quando eu uso a mesma força nos dedos aqui, ele não sai com a mesma precisão do outro, ó. O 6B mais escuro, o 4B médio. O 2B ele já é mais fraco, ó. Então para ele ficar mais escuro, você teria que botar mais força nas suas mãos. No dedo ali no caso, né? Aqui temos um 2B. E aqui nós temos um HB. Que poderemos fazer com a mesma força ali. Ele não vai dar a mesma textura de um lápis mais forte. Então podem bater cabeça e tudo mais. Isso aqui não adianta. Quanto mais fraco o lápis, menos o grafite vai se sustentar aqui, né? Bom, geralmente eu pego esse tipo de textura para se fazer. Vamos fechar o quadradinho aqui para deixar ele mais bonitinho. Essa é a parte do tracejado. Para vocês entenderem, aqui geralmente é a parte que fica mais clara, né? Geralmente é aquele degradezinho mais claro. Então, 6B, 4B e 2B. Essa foi a parte tracejado, que é a parte do traço, né? Que a gente vai dando textura.
Usamos de outra forma, fizemos o mesmo parâmetro. Usamos a mesma função ali, só que agora faremos de outra forma. Definiremos ele da mesma maneira e faremos o que? Essa foi a parte do desenho que foi o tracejado. Agora nós faremos o circular. O circular, como devemos fazer? Circular nada mais é do que você pegar e aplicar o dedo, aplicar a força do dedo, só que em formas circulares. Vamos fazer isso com 6B para explicar melhor. Dá para fazer de mais forma, dá para fazer mais forte, mas é dessa maneira, formas circulares. Assim você vai obtendo o resultado mais preciso. Mas lembre, como eu estou explicando para vocês, essa é a parada do lápis. Então, poderemos ser mais específicos, poderemos usar um lápis só para fazer a gramatura, para fazer a textura. Dá para fazer uma definição de um desenho mais específico usando um lápis. Mas é mais fácil aplicar as camadas dessa maneira. 6B, como eu falei para vocês. Agora vamos para um 4B. Texturizado. Daquela mesma maneira que eu expliquei para vocês. Sem muita pressa, que eu já irei explicar para vocês como devemos fazer uma sombra mais suave. Olhem a diferença de um 6B para um 4B. Ele já não pegou tão forte como pegou o 6B. Vamos para um 2B agora. Olha como a gramatura dele vai ficando mais leve. Mesmo aplicando várias camadas, ele ficará mais leve com o decorrer do tempo. Então não é aplicação, não é força nos dedos que vai transformar o lápis numa pressão maior. 2B. Agora usaremos o HB. Provavelmente ele dará um pouco mais, às vezes ele dará na mesma gramatura do 2B, porque ele está mais apontado. Então o lápis é mais apontado, ele faz um efeito maior. Pronto, aqui já dá para ver o resultado. Aqui foi uma 2B e aqui é um HB. Fecharemos ele aqui. Só para vocês entenderem. Aqui nós já temos a sobreposição. Temos aqui a razão de um degradê, como se dizem, né? Aqui na parte circular, aqui nós usamos a parte circular. Agora, para fazermos uma sombrinha ali, nós usaremos da mesma forma. Não explicarei dessa forma porque foi usado o dedo, mas geralmente a gente usa esfuminho e tudo mais. Vamos aplicar isso aqui no desenho. Vou explicar para vocês um desenho que eu estava fazendo agora. De um personagem que eu gosto, mas estava pegando algumas técnicas, algumas coisas. Onde devemos dar ponto de luz e tudo mais no desenho. Isso geralmente a gente se aplica em fazer o quê? Em fazer no próprio desenho, a desenvolver as gramaturas de luz, aonde que devemos pôr luz e tudo mais. Bom, eu costumo desenvolver meus desenhos com a luz pegando na frente dele, então para ele ter mais aquela desenvoltura e tudo mais. Bom, mas como devemos fazer a sombra nele? Como devemos dar ponto de luz? Geralmente eu pego um desenho, eu faço uma bola ali, como eu falo, e vou dando alguns pontos de luz. A gente vai pegando, vai pesquisando qual a melhor forma de fazer. Eu escolho geralmente a parte lateral, parte de frente para dar mais profundidade,
parte de baixo, tudo mais. Como devemos fazer isso? Usaremos a mesma forma que nós usaremos aqui, ó. Na parte do degradê, faremos um degradê. Seja ele tracejado, seja ele circular, tudo tem uma maneira fácil de se chegar a esse ponto. Vamos explicar aqui, ó, dessa maneira aqui, para vocês verem. Deixa eu ver se ele tá sincronizando certinho ali. Pronto. A gente vai acertando a gramatura com o tempo, ó. A gente geralmente, quando a gente vai chegando perto do ponto de luz, a parte da coloração do lápis ali, ela tem que ficar mais fraca. Tem que ficar mais clara, no caso, né? Para que o próprio fique visível e demonstre que ali tem algum ponto de luz. Bom, aqui fizemos uma com o lápis HB. Vamos dar mais profundidade a ele agora, usando um 2B. Geralmente são para pegar, a gente precisa pegar as partes que são mais claras. Geralmente a gente usa aonde tem mais luz, a gente usa menos sombra, no caso. E a gente vai dando mais profundidade. Aqui eu estou usando um 2B, que ou seja, aqui eu vou usar para ficar um pouco mais longe daquela sombra ali, ó. Então, geralmente, ele vai ficar um pouco mais longe da parte de luz ali. Aqui estou usando os movimentos circulares para vocês entenderem a aplicação. Aqui já dá para ver que ele já tem ficado um degradezinho. Para ficar bom, para ficar aquele desenho mais homogêneo, geralmente a gente usa a sombra, vai passando com o dedo ou com papel, uns fuminhos, a gente vai tirando uma parte de sombra. Usamos um 2B, agora vamos usar um 4B. Vai pegar um pouco mais a dureza do lápis ali, né? E vamos definir aonde que a gente quer a parte de sombra, mais escura no caso. Bom, aqui ó, já temos 1, 2, ó, 1, como eu expliquei na parte do degradê lá. Parte mais clara, parte média, parte mais escurinha, claro, ele vai ficando mais escurinho com o tempo. Cada vez que você for aplicando a parte do lápis ali, ele vai ficando mais escuro. Então, toda vez que você for posicionar para fazer mais e mais gramatura, ele vai ficando mais forte. Usaremos o 6B, a parte mais escura. Então, geralmente, ele tem que ficar mais profundo, que é a textura dele. Isso seja em bola, seja em quadrado. Isso aqui é um modo de ensinar para vocês aqui a maneira fácil de se pegar o sombreado dele, né? E aí depois vamos pegando um lápis, ou um lápis não, um esfuminho, e vamos só dando aquela profundidade no desenho, né? Pra deixar ele sem as marcas. E por aí vamos. Assim ele vai dando aquele aspecto de degradê, no caso, né? Usaremos o lápis ali para dar aquela mais... tirar aquelas marcaçãozinhas, né? E aí pronto, já teremos um degradêzinho básico. A mesma forma eu falo sobre tracejados. Faço tracejadinho bonitinho. Aonde você quer a luz, ó, aqui nós pegamos a parte de luz de frente, ó, do lado no caso. Então geralmente ele pegou aquela parte ali, ó, que é a parte que mais tem luz. Então, luz, textura de sombra escura. Aqui média, ó, textura média. E por aí vamos. A gente tem que entender essas formas aqui do desenho para se personalizar nele. Mesma coisa, façam da mesma forma. Aonde tem luz, geralmente ele vai ficar mais claro. Aonde tem menos luz, geralmente ele vai ficar mais escuro.
aplicaremos dessa mesma forma como eu expliquei para vocês aqui, ó. Faremos ele dessa forma. Pegaremos um 4B ali. Aqui já está sendo um pouquinho mais tracejado, então geralmente ele vai ser mais... Ele vai ficando mais escuro, ó. Pegam, faço isso várias vezes. Aqui é o básico, tá? Para vocês aprenderem, para entenderem. No desenho aqui em si, eu explicarei para vocês que aqui ele... O desenho não peguei, não pintei ele no caso, né? Eu tava formando ele aqui agora para explicar para vocês. E aqui a última textura, ó. Podem ver que o desenho ele já fica mais escuro. Prontinho. Ó como ele já vai dando uma textura. Já vai ficando mais homogêneo. Mesma coisa eu falo pra vocês, ó. Peguem pra texturizar, no caso, né? E depois peguem o lapisinho só pra fazer aquele degradezinho, ó. Só pra dar aquela texturazinha, né? Mas tudo isso explicarei dessa maneira pra vocês aqui. Bom, como isso é aplicado no desenho, pessoal? A gente tem que ver uma coisa. Aonde a gente vai colocar luz, né? Geralmente, aonde vai bater luz no personagem, seja de cima, de baixo, de frente, de costa, do lado, do outro, a gente precisa saber aonde que vai a sombra, aonde que vai a textura mais escura, aonde que vai a textura mais clara e a média, no caso, né? Geralmente, como eu falei para vocês ali, eu trabalho com 4 tipos de textura, até a mais clara do mais escura. Vamos explicar isso aqui da maneira mais fácil para vocês entenderem. Como devemos aplicar isso no desenho? Para falarmos isso, precisamos saber o que? Aonde que nós devemos pôr a luz? Eu visualizei aqui na minha mente que a luz ela está pegando aqui na frente do personagem. Vamos supondo que o sol ele está na frente do personagem, é uma distância grande no caso, né? Mas ele está batendo o sol aqui na frente do personagem. Então devemos fazer o quê? O personagem em si, ele vai demonstrar o quê? Que a textura, geralmente, elas são mais embaixo, né? São parte mais escura, mais escondidas e tudo mais. Então devemos aplicar aonde? Devemos começar pelo preto, pela parte mais escura, pela parte mais clara. Aí vai dar a opção de cada um. Geralmente quando eu vou fazer esse tipo de coisa, eu vou já cobrindo as partes mais escuras do desenho, né? No caso, né? Fazendo aqui, para ter uma aplicação melhor. Temos a parte aqui, as partes mais escuras. Geralmente, partes mais escuras são partes mais escondidas no desenho, né? Vamos explicar isso aqui de uma maneira mais fácil para vocês entenderem. Isso aqui não é barba, tá? Isso aqui já vai ficar texturizado, vai ficar bom para vocês verem, entenderem isso aqui. Aí o desenho ele vai dando mais uma textura, ele vai ficando mais bonito, vai ficando mais intenso. E com o tempo vocês irão aprender que isso aqui não é dificultoso não, tá? Isso aqui geralmente são aplicações fáceis depois que você pega a prática e tudo mais. Partes onde tem desenho que esconde a parte do desenho ali, geralmente eles estão mais escondidos e mais escuros, né, no caso, né? Que como o nosso desenho está batendo de frente o sol, então geralmente ele vai pegar mais as partes escuras de baixo, né? Devemos aplicar. Aqui eu estava desenhando tipo um Super Saiyajin com a roupa do Goku aqui e tudo mais. Só que aí não terminei os cabelos ali, que era só para dar aquela explicação básica. Bom, que já temos quase uma textura completa já. Eu tô fazendo só o básico aqui, que é para vocês entenderem como é que funciona a parte de textura.
partes que estão escondidas, então tudo tem uma dificuldade no começo, mas depois se torna mais fácil isso aqui. A gente vai descobrindo os pontos que a gente quer. Ó, aqui já temos quase uma base completa dele, ó. Aqui foi onde eu coloquei as partes mais escuras assim pra gente ter uma noção básica, né? Claro, tem vários pontos que a gente pode colocar mais sombras e dar mais luz, mas a gente vai usando só textura com os lápis aqui pra gente ter uma noção básica. Partes se escondem, tipo calça aqui em cima de sapato. Então, geralmente eles vão dar uma textura um pouco melhor, né, no caso, né? São texturas mais escuras. Bom, aqui nós usamos um 6B só para nós ter aquela base, né? Vamos usar um 4B agora para formidar essa textura, no caso. Vamos fazendo uma espécie de degradê. Para que ele fique mais homogêneo no desenho e tudo mais, né? Assim funciona na mesma parte do rosto e tudo mais. Sempre fazendo o estilo degradê ali, ó. Tudo que vocês forem fazer a coloração mais escura, geralmente vocês passam ali para um pouco por cima dele e vão fazendo ele na formas circulares ali para vocês terem mais uma texturazinha. Ó como ele já vai dando uma textura diferente. Não sei se pelo modo que eu explico vocês fica difícil e tudo mais, mas como são as primeiras aulas pro YouTube e tudo mais, a gente fica meio nervoso na hora de explicar. Mas eu tô explicando mais ou menos o que eu sei. Então, para ele não ficar difícil para vocês entenderem, ó, aqui eu já esqueci de uma partezinha, que é uma parte de uma camiseta. Geralmente ele fica escondido ali, ó. Camiseta meio rasgada, é super saiadinha, é carnadão. Texturiza ele e assim vai dando profundidade, ó. E vai colocando sombra onde que você acha que deve colocar ali. O ponto de luz ele tá pegando na frente, então geralmente a textura vai ficar boa de frente ali. Então ele fica meio óbvio para quando a gente conhece tudo assim. A gente precisa testar as sombras e tudo mais. Sempre testem, sempre façam os testes ali, daquela mesma maneira que eu expliquei para vocês, onde vocês querem aplicar sombra, onde vocês querem aplicar luz, tudo funciona dessa maneira no caso. Estou fazendo só o básico para vocês entenderem aqui, para ele ficar, o vídeo não ficar demorado e vocês entenderem melhor. Bom, aqui nós usaremos agora o 2B, que ele geralmente vai ficar mais aquele degradezinho, né? Vamos aplicar mais o degradê e tudo mais, ó. Ele vai dando mais uma profundidadezinha. Lembrem da força na mão que vocês fazem também. Não precisa esfregar o lápis no papel ali para desossar o papel. Sempre vão testando da maneira mais fácil, ó. Versões circulares, versões tracejadas. Tudo isso é questão de tempo até pegar esse tipo de prática. Olha como ele já vai dando uma textura diferente. O desenho em si, ele vai dando uma profundidade, ele vai ficando mais bonito. A mesma forma funciona com objetos e tudo mais. Para isso precisamos saber onde que queremos a luz, onde que vamos desenvolver esse tipo de relação ali com o aspecto de luz e tudo mais, né? Ó,
Já vai dando uma textura melhor já. Tem alguns pontos que eu não coloquei sombra ainda, mas é só para vocês entenderem o básico aqui no caso. Olha como ele já vai dando uma textura diferente já. Já vai pegando o desenho e já vai ficando mais bonito. Ó. Um aspecto mais profundo, né? Desde a textura mais forte até a textura mais fraca. Geralmente as partes de dentro do desenho assim, ó, são mais escurinhas. São partes mais escondidas e tudo mais, né? Acho que com o tempo vocês vão aplicando isso aqui de uma maneira melhor. Fica mais fácil de vocês entenderem. Como ele já vai dar um aspecto mais bacana. Lembrando que a posição que eu falei pra vocês aqui é o aspecto dele de sombra de frente, né? Tem várias opções aqui. Aqui nós esquecemos do rosto, mas já vou fazer o rosto já pra vocês entenderem já. Que é só a base, aonde que eu geralmente imagino que é pra fazer aquela sombrinha, pra ficar mais homogêneo. Agora usaremos o HB, né? Que é a parte final ali, só pra dar aquele tchan, né? Tchan, 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 tchan. Geralmente não sou muito de ficar apropriando ali o desenho, deixando mais coisa. Eu só pego e deixo ele mais no aspecto que eu quero, até a forma que eu acho necessária para meus desenhos. Aí, depois de fazer o teste, eu pego e aplico isso num desenho real, né? Para ficar melhor, mais homogêneo, mais bonitinho. Faremos aqui, não terminaremos ele todo, porque basicamente ele não vai precisar. Por final, a gente só vai fazer o quê? Fazer o contorno do desenho para dar aquela espessura básica, né? Pegaram uma caneta nanquim ali para mostrar para vocês como é que se faz. Aqui nós temos a base dele, ó. Temos a base, não foi uma relação rápida esse negócio aqui, ó. Só aplicaremos ele dessa maneira aqui, ó. Aqui já é se eu não me engano, a parte do desenho ele é mais escura aqui, que é como se fosse um bracelete, né? Faremos só assim, que é para dar aquele destaque e tudo mais. Para finalizar ele, finalizaremos ele com um nanquim. Agora, para não esquecer a parte do rosto, como a parte do rosto ele é uma parte mais frágil, como se diz, né? A gente geralmente começa pela parte mais clara, pra gente não pegar no objetivo e pegar já chegar e meter o pretão ali pra gente acabar errando, no caso, né? A gente vai fazendo a sombra onde que a gente quer, mais ou menos, que a gente acha que vai pegar a luz.
e vai colocando a sombrinha no seu devido lugar, aplicando ele de forma homogênea. Lembrando que a prática disso aqui vai levar ao jeito que vocês vão entender. Como ele já vai dando uma textura diferente. Lembram que eu falei pra vocês que não ia ficar com... Ele ficou parecido no começo com a barba. E agora já ganhou uma textura melhor. Parte mais escura que esconde, geralmente eles vão dar um pouquinho de trabalho no começo. Depois de pegar o jeito já era. Deixa eu pegar uma caneta nanquim aqui pra mostrar pra vocês. Pegamos aqui. Fechou. Agora só faremos o contorno. O desenho em si ele já está pronto, né? Aqui eu fiz uma base para vocês entenderem mais ou menos. Depois, geralmente eu faço meus desenhos assim. Começo a fazer o esboço. Depois eu faço as sombras, a textura da onde eu quero. Vejo onde que eu quero a luz e tudo mais. Tem alguns lugares que eu não coloquei luz, claro. Tem alguns lugares. Mas é porque eu não quis terminar aqui só para lhe mostrar onde que são os lugares mais precisos para colocar uma luz ou uma sombra, né? Nós vamos agora aplicar com a caneta nanquim, que fica mais fácil para a gente entender. Depois é só marcar onde que a gente quer. Tudo mais. E o desenho em si ele já está pronto, basicamente. Que eu geralmente tava fazendo um Super Saiyajin 3 aqui para brincar. Olha como o desenho ele já deu uma texturizada, já ficou um pouco mais homogêneo no caso, né? Geralmente a gente vai na boca do desenho aqui, como é a parte que fica mais escura, a gente vai botar um detalhe mais escurão, né, no caso, né? Fomos ali a base das orelhas e tudo mais. E a gente só vai dando os detalhes. Aplicando ali onde que a gente quer. Era para ter feito o desenho dele, desenhando ele para vocês verem, mas o vídeo não ficar muito longo, eu resolvi resumir para vocês aqui entenderem. Que é só base para vocês entenderem, tá bom? E depois nós vamos fazendo os detalhes ali e tudo mais. Estamos quase prontos já. Passamos a textura ali e tudo mais. Depois de aplicar tudo dessa maneira, é só fazer o contornozinho do desenho. Já estamos com ele quase pronto já. A gente vai fazendo os detalhes que a gente quer. Eu não vou deixar ele muito perfeito aqui, porque isso aqui é um desenho só de amostra para vocês entenderem. Mas é dessa maneira que funciona. A gripe também não ajudou. Esse final de semana também não ajudou muito. Querendo não me quebrou um pouco. Era para ter feito essas videoaulas aqui
pra ter postado já faz um tempo já. Olha como o desenho vai ficando mais específico já. Tem parte que precisa escurecer? Tem parte, mas aqui é só uma amostra para vocês entenderem. Parte dos sapatinhos, geralmente eles são mais escuros. Aqui eu só quis fazer uma amostra para vocês entenderem só. Prontinho, ó. Já temos quase um desenho completo já. Daremos os detalhes finais agora. Lembrando, tudo funciona à base de texturas. Primeiro testem, veja como o desenho vai ficar antes. Tudo mais, testem sombras e taquem no pau. Lembrando, muitas das vezes a gente estraga o desenho porque a gente não sabe onde colocar ou promover ali as partes de sombras, a gente acaba errando e acaba deixando o desenho um pouco meio estranho na forma das sombras e tudo mais. Mas lembrem da forma que eu expliquei para vocês aqui, na forma de aplicar. Parte mais escura para mais clara e por aí vai. Essa foi a videoaula de hoje sobre luz e sombras, que é a base, né? Sombras, que eu errei. Só para vocês entenderem. Lembrando o que eu expliquei para vocês. Façam daquela forma que eu expliquei. Se você tem um lápis mais forte, beleza? Se você não tem, você tem só um HB, vai usando a parte da força da sua mão, no caso, né? Aqui é uma parte mais escura, force um pouco mais a mão, que ele vai dando uma textura mais forte. Que é vai texturizando, ó, vai deixando ele mais fraquinho. Quando você menos força o dedo, ele vai dando uma textura melhor, ó. Então, tudo é uma questão de treino, tá? Próxima aula nós falaremos sobre pinturas, né? Que é a parte final do desenho, para nós dar continuidade a fazer os desenhos inteiros agora. Fechou? Aguardo vocês na próxima aula. Aula sobre texturas. Sobre texturas e sombras foi o que foi hoje. Agradeço aí vocês. Deus abençoe. Tamo junto aí, pessoal. Valeu.